senhor Augusto Aras saiu ali do bueiro e deu uma entrevista ao bolsominion do Metrópolis, que é o Paulo Capelli. Esse tem um sobrenome aí do Capelli, que é o braço direito do Flávio Dino, mas não, esse é um articulista do Metrópolis que eu falo aqui. A informação sai direto do WhatsApp da família Bolsonaro e vai para a capa do Metrópolis, que é assessoria de imprensa do Bolsonaro. Ele também é assessoria de imprensa do Augusto Aras. O Augusto Aras deu uma entrevista para o Ricardo Capelli, uma entrevista em que ele fala sobre o caso das joias. E o Augusto Aras, ele mostra o pânico total. O Augusto Aras defende que todas as provas do caso sejam anuladas. Liga esse ponto. Olha só, vou te deixar com essa informação. Augusto Aras, atual Procurador-Geral da República, que está com seu mandato para acabar aí em menos de um mês. Se o Lula demorar, e está demorando, viu, infelizmente, para escolher o Procurador-Geral da República, o Aras fica até 25 de setembro. Se o Lula escolher antes e der tempo de fazer a sabatina antes, o que geralmente dá, viu? Geralmente é na semana seguinte, o Aras sai um pouquinho antes. Logo depois, o Aras já não tem mais poder nenhum, nem ele, nem a Lindor Araújo. Agora imagina esse cara, menos de um mês antes de acabar o mandato dele, ele dá uma entrevista dizendo: anulem o caso das joias. Não apenas anular a investigação e tirar da STF, não. Anule todas as provas. Anular as provas, no caso quando você tem busca e apreensão de celulares, de documentos, é você dizer, ó, tudo que estava nesse celular não vale mais nada. Estranho. Tem algum celular que foi apreendido no âmbito do caso das joias e que pode causar problemas para alguém? Agora liga essa notícia, você tem aí o chefe de um órgão do Poder Judiciário, que é o Ministério Público Federal, dizendo para anular todas as provas. Liga com a notícia de que membros do Poder Judiciário estão apavorados com o conteúdo do celular de Wossef, advogado do Bolsonaro. Aqui, ó, integrantes do Poder Judiciário temem conteúdo de celular de Wossef. Por quê? Porque tem muita coisa ali de maracutaias do Wossef que a gente não faz a mínima ideia. E de repente, integrantes do Judiciário. Eu até perguntei aqui, quem são esses integrantes? De repente, Augusto Aras dá uma entrevista em que ele fala sobre outras coisas, mas a principal parte da entrevista, que é o que rendeu inúmeras matérias do Metrópolis, de capa, são os trechos em que ele fala do caso das joias. E ele tem uma visão 100% pró-Bolsonaro nesse caso, que é a visão de que, olha, o STF não poderia julgar porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. E, como ele não tem foro privilegiado, todas as provas obtidas por uma decisão do Alexandre de Moraes têm de ser tornadas inválidas. Agora você imagina, você aprendeu o celular, tem conversas ali. Aí, nossa, vamos tornar essa prova inválida, tá? Devolve o celular, apaga tudo que tinha ali, e aí um juiz da primeira instância pode falar, não, vamos fazer busca e apreensão de novo. Deu tempo de todo mundo apagar tudo que tinha no celular, todo mundo apagar todas as provas, todo mundo fazer tudo, você nunca mais vai ter essas provas, a investigação morre aí. Então você imagina, causa um prejuízo enorme às investigações. Mas o que estão dizendo aí em Brasília é que o problema do Augusto Aras não é nem tentar salvar o Bolsonaro, não. Porque a declaração do Aras é a seguinte, ele diz que o processo que estava na primeira instância saiu. Esse processo começou na Justiça de Guarulhos. Por quê? Porque tudo começou depois de uma apreensão que foi feita com o almirante Bento Albuquerque, então ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, um mês antes do Bolsonaro entregar uma refinaria por 11 bilhões de reais abaixo do valor de mercado para os árabes. Este almirante chegou com 4 malas cheias de joias no aeroporto de Guarulhos, provavelmente joias, não posso falar que sim. Uma delas foi ali, passou na revisão e viram que estava cheia de joias. Entre essas joias não declaradas tinha um colar de 17 milhões. Imagine você o que tinha nas outras malas que não verificaram. Agora imagine você que o Bento Albuquerque fez 124 viagens para os países árabes, ele sempre ia com uma mala e voltava com 3 ou 4. Agora imagina o tanto de propina que esse almirante aí, eu adoro falar patente porque é militar mesmo, tem que falar patente, que este almirante não levou. Tanto de propina, tanto de maracutaia que esse cara não fez. Tá, Polícia Federal investigou aí o que dá para saber. Até essa parte, começou na Justiça de Guarulhos, eu não sei o nome do juiz, nem você, ninguém divulgou, não é um Sérgio Moro da vida que quer aparecer, não. Eu não sei o nome do procurador, do promotor, nem você, nem ninguém divulgou, mas estava na primeira instância. Ali na primeira instância, junto com a Polícia Federal que estava investigando o caso, o promotor do caso, ele descobriu ali que tinha pessoas com
foro privilegiado envolvidas nesse esquema aí. Não sabemos ainda quem é, porque a Polícia Federal não tornou público. Logo, ele enviou para o juiz do caso, na primeira instância. Esse juiz, na primeira instância, disse: opa, realmente a gente não pode mais ficar com esse caso. E logo o promotor enviou para o STF. O STF viu e falou: realmente, tem gente com foro privilegiado envolvido aqui, esse caso tem que ficar no STF. Além disso, o Alexandre de Moraes já falou: esse caso tem relação com o caso do dia 8 de janeiro, parte desse dinheiro pode ter sido usada para o financiamento daquilo, então a gente vai investigar se tem realmente relação ou não. Mas tem alguém com foro privilegiado envolvido. Se o juiz da primeira instância, eu vou te falar uma coisa, um juiz não quer perder um caso desse. O juiz não quer perder. O juiz que já autorizou busca e apreensão, já autorizou um monte de coisa, ele não quer simplesmente falar: caramba, tô com um caso aqui de repercussão nacional e aí eu vou mandar esse caso para o STF. Não quer. O promotor também não quer perder um caso desse. Se o juiz e o promotor mandaram para o STF é porque alguém com foro privilegiado que a gente ainda não sabe está envolvido, direta ou indiretamente. Tá. Aí, mas o Augusto Aras não quer saber. Ele diz que não. E não, o STF não pode julgar o Bolsonaro, por isso ele vai além. Os atos têm de ser todos anulados. Todas as decisões do Alexandre de Moraes têm de ser anuladas. Ele diz que a Procuradoria-Geral da República defende isso. E ele diz que a doutora Lindora Araújo, aquela que tinha encontros secretos, íntimos parece outra coisa, né? Eu não sei, mas não é aquilo. Tinha encontros ali secretos com o Flávio Bolsonaro, que teve também encontros secretos com Jair Bolsonaro. Essa aí, a maior bolsominion de todos. Se a Lindora Araújo um dia fizer uma tatuagem, não sei se ela tem outra, vai tatuar Bolsonaro na testa. Esse é o tamanho de bolsonarista que ela é. Ela emitiu um parecer dizendo que, olha, tem que anular todas as provas. Eles não querem saber de inocentar o Bolsonaro só, não. O que o Aras quer é anular as provas. O que se fala em Brasília é o seguinte: o problema do Aras e da Lindora não é nem inocentar o Bolsonaro. O problema do Aras e da Lindora é que entre as provas tem coisas que podem indicar malfeitos aí da Procuradoria-Geral da República, principalmente nos celulares de Frederic Wassef. Então, Augusto Aras está apavorado. O Aras sabe que hoje no Ministério Público Federal está tendo uma revolta de uma ala que era lavajatista e uma ala que é progressista juntas contra a gestão do Augusto Aras. Por motivos até diferentes, mas que se convergem. Você pode ver que, por exemplo, por um tempo, hoje não, mas por um tempo, toda vez que a esquerda falava mal do Sérgio Moro, o pessoal aí bolsonarista curtia, porque o Sérgio Moro, quando saiu do governo Bolsonaro, ele saiu obrigado. Então eu lembro que eu fazia posts aí no Twitter, falando denúncias contra o Sérgio Moro, aí eu ia lá nas curtidas, tinha um monte de bolsominion curtindo. Eu falei: nossa, né? Então os diferentes para alguma coisa convergem. Esses mesmos bolsominions, depois de 6 meses, estavam ali: o Sérgio Moro prendeu Lula, quando o Moro voltou a ser amigo do Bolsonaro. O Bolsominion é um negócio, o cara é o maior ídolo deles, depois não, é bandido mesmo, aí depois, realmente, não, ele é o grande juiz aí, ele é paladino da justiça. O Bolsominion muda de opinião assim, né? Tá, agora imagine você que no Ministério Público Federal convergiu ali em alguma coisa o campo progressista com um campo ali de progressista não tem nada contra Augusto Aras. Os lavajatistas, vou falar, eles estão aí irritados porque Augusto Aras praticamente acabou aí com o lavajatismo no Ministério Público Federal. Não acabou com o lavajatismo porque ainda acontece aí o ativismo judiciário fascista de sempre que os fascistas podem ferrar alguém que não é fascista, eles fazem. Eu, Thiago, aqui sou o exemplo vivo disso aqui, viu? Se eu reclamasse aí de tudo que é perseguição, meus vídeos seriam 3 horas só de reclamação. Tem muita gente aí que reclama, faz um escarcéu. Olha, não sofrem 1%, eu te garanto, da perseguição que eu, Thiago, sofro, viu? Garanto. Mas, veja, o campo progressista não gosta do Aras por motivos óbvios. Qualquer um aí que é progressista, não precisa nem ser de esquerda ou petista. Você vê o Aras e fala: pô, figura abjeta. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta. Falou!